Olá, turma do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai conversar sobre os métodos contraceptivos. Então vamos dar uma olhada lá nos slides? Bom, gente, métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são métodos para evitar uma gravidez indesejada. E vale lembrar que a responsabilidade de trazer um filho para o mundo é enorme, né? Não é brincar de casinha, não é trazer um bebezinho para o mundo só. Você está trazendo um ser humano novo. Aquele bebê vai virar uma criança, vai virar um adolescente, vai virar um adulto. E o casal, ele tem que ter condições de conseguir educar aquela criança, né? Então, o ideal é que o casal se planeje para ter o filho e não tenha o filho de forma indesejada. E, principalmente, quando jovens, não é aconselhado que adolescentes tenham filhos, tá certo? Acontece muito, mas o ideal é que aquele casal tenha condições de se sustentar, de sustentar uma criança, já tenha terminado seus estudos, pelo menos os estudos básicos, né? Já tenha uma profissão estabelecida. Porque o que acontece? Quando o jovem engravida, primeiro, sobra muitas vezes para a mulher, porque o menino se apavora, vai embora, foge, a mulher não tem como fugir, tá com o bebê dentro dela, né? E o que acontece? A mulher acaba abandonando os estudos, fica dependente dos pais para manter aquele bebezinho, tá certo? Então, assim, gera muitas consequências ruins. Um bebê fora de hora, um bebê quando você é jovem, né? Vocês conhecem pessoas, eu não sei se vocês têm filhos ou se vocês conhecem alguma pessoa que teve filho na adolescência. Vocês perceberam como foi difícil para essa pessoa? E para enfatizar, a responsabilidade da criança é tanto da mãe quanto do pai, tá certo? Então, se você for um menino, não fuja nunca dessa responsabilidade. Quem botou aquele filho no mundo foram os dois, tá certo? E, gente, existem muitos fatos falsos que as pessoas vão espalhando por aí de geração para geração e que podem fazer com que você acabe engravidando por ter acreditado em algum desses fatos, tá certo? Eu trouxe aqui alguns que eu já ouvi e eu queria saber se você já ouviu algum fato falso ou se você tem alguma dúvida se algum fato é verdadeiro ou não. Eu vou deixar esse espaço para vocês no questionário para vocês me dizerem, tá certo? Se vocês têm alguma dúvida em que eu possa ajudar sobre esse assunto ou se tem algum fato que você já sabe que é mentira e você quer me contar que você já ouviu, tá bom? Então vamos lá. É difícil engravidar na primeira relação. Mentira. Gente, a primeira relação, a segunda, a terceira, todas elas têm a mesma chance de acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? Eu conheço gente, inclusive, que engravidou na primeira relação, tá? Então, não tem nada a ver. Ter relação em pé impede a fecundação? Também não, né? O espermatozoide nada. E ele consegue ir contra a gravidade de baixo para cima sem nenhum problema, tá? O jato de ejaculação ajuda a impulsionar esse espermatozoide e não faz a menor diferença se for deitado ou em pé. Tem gente que acha que depois do ato sexual, se a mulher botar uma ducha de água lá no canal vaginal e limpar aquele sêmen que ficou lá dentro, ela não vai correr o risco de engravidar. Também é mentira, porque uma vez que entrou o espermatozoide, ele vai pro útero. E o canal vaginal vai ficar sujo de sêmen, mas não adianta mais, tá? Os espermatozoides já foram lá pra cima no útero e não tem como você limpar isso, tá? Isso é imediato, assim que acontece a ejaculação. A mulher só engravida se tiver orgasmo? Não, falso. Bom, gente, o primeiro método que a gente vai falar hoje é a camisinha ou preservativo. A camisinha, ela é um método de bloqueio físico que não permite que o espermatozoide adentre lá o útero da mulher e encontre o óvulo. E ele é o único método que, além de prevenir contra a gravidez, ele também previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele protege de diversas doenças as pessoas que estão se relacionando sexualmente. Ele também é muito interessante, esse método, por quê? Porque ele é de fácil acesso, ele é barato na farmácia, ele é distribuído de forma gratuita nos postos de saúde, é fácil de se aplicar. Então, eu elegi ele como um método campeão em relação aos outros por conta dessas vantagens da camisinha. Existem dois tipos, né? Existe a camisinha masculina, que é a mais popular,
mas existe também a feminina. E ambas têm grande eficácia e ambas protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha masculina, se bem usada, ela tem um percentual de falha muito baixo, de apenas 3%. E como que tem que se aplicar? Essa imagem tá no livro de vocês, tá, gente? Vocês podem consultar ele com mais calma. Eu vou falar rapidamente aqui como que se usa. Primeiro, a camisinha é descartável, você não pode usar mais de uma vez, tá certo? Então, você vai retirar da embalagem individual essa camisinha e vai aplicar, desenrolar no pênis. Mas antes disso, é interessante que você aperte este biquinho aqui, que é essa sobrinha do látex. Você aperta ela e aí você aplica no pênis. Por quê? Para não deixar ficar com ar lá dentro, e o ar faz com que aumente a chance de estourar a camisinha, certo? E esse espaço que eles produzem na camisinha é interessante para abrigar o sêmen, né? Quando o homem ejacular. Quando for retirar, é interessante que você retire da vagina ainda erétil, né? Não fica lá dentro esperando amolecer, não vai. Tira imediatamente depois da relação sexual, segurando a base para que não escorra o sêmen. E dá um nozinho e coloca no lixo, tá certo? Tranquilinho, né? Algumas pessoas gostam de usar creme espermicida junto com camisinha ou outros métodos. Não sei se vocês conhecem. É um creme que mata espermatozoide. Ele usado sozinho tem uma eficácia muito baixa. Mas ele, em conjunto com a camisinha ou outros tipos de método, ele é interessante. A camisinha também pode ser usada junto com lubrificante, mas tem que ser lubrificantes à base de água, tá? A camisinha feminina, ela é interessante por quê? Porque a mulher, ela, diferente do homem que coloca a camisinha no momento, né, do ato sexual, a mulher ela pode já se prevenir e colocar a camisinha antes que aconteça, né, um tempo bem antes da relação sexual e já ficar pronta para uma possível relação. E aí ela vai introduzir, tem 2 anéis, né, tem um anel menor e tem um anel maior. Ela vai introduzir no canal vaginal a partir desse anel menor e vai deixar o anel maior, que tem uma abertura do lado de fora, cobrindo o pudendo, né, a vulva, os órgãos externos dela. Dessa forma, ela vai se proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, além da gravidez. E na hora de retirar, então olha só como é que fica, ó. Fica aqui no canal vaginal. Gente, é a mesma coisa que a camisinha masculina, só que é o contrário, né? Em vez de você encaixar no pênis, você vai encaixar no canal vaginal. E na hora de tirar, você tira pelo anel maior. É bem interessante, então, como eu falei, é uma forma das mulheres se protegerem, porque muitas vezes o homem não quer usar a camisinha, então a mulher tem essa possibilidade de dela colocar a camisinha, né? Um empoderamento feminino. E tem uma taxa de eficácia até melhor do que o preservativo masculino. Mas, gente, essas 2 taxas de falhas são bem pequenas, tá certo? Se você usar a masculina ou a feminina, os 2 são muito bons. Não use. Pode fazer um sair, um deslocar do outro. É um ou outro, beleza? Existem outros tipos de métodos que não são de barreira. É o anticoncepcional hormonal. O mais famoso é a pílula anticoncepcional. E dentro dessa pílula existem hormônios sintéticos que simulam o estrogênio e a progesterona, que são produzidos no corpo feminino. E esses hormônios, eles vão enganar seu corpo e fazer com que não aconteça a ovulação. Tá certo? Por enquanto só existe para o corpo feminino. Então, as mulheres que têm que tomar esses hormônios, como eu falei, o mais famoso é a pílula anticoncepcional. Mas existe, a eficácia dela é muito boa. Se usada corretamente, a chance de falhar é 0,1%. É bem baixa. O problema é que nem sempre a gente usa de forma correta, né? Falando da pílula, vamos lá. A pílula, ela tem que ser usada, gente, todos os dias. Então, a mulher não pode se atrasar ou esquecer. Se atrasar ou esquecer um dia, pular um dia, essa eficácia, ó, vai diminuir, tá certo? Tem um período, no final do ciclo, a mulher tem que parar de tomar o anticoncepcional por cerca de 4 dias. Existem cartelas que colocam 4 pílulazinhas vazias, com nada, só para você tomar, para você não se perder nos dias, porque geralmente a cartela ela vem mostrando
segunda, terça, quarta, né? Pra ajudar a gente a não esquecer de tomar, porque é uma coisa que é diária, certo? E aí tem cartela que tem, no final do ciclo, algumas pílulas vazias que você simplesmente toma só para não esquecer, para você continuar mantendo o hábito. E tem outros tipos de pílula, de cartela, que não tem. Então você tem que marcar, daqui a 4 dias eu volto a tomar uma cartela nova. Então essas pílulas, elas evitam a ovulação. Existem outros tipos de método que envolvem também hormônios, mas que não são aplicados na forma de pílula. Existe, por exemplo, o anticoncepcional injetável, que esses hormônios são injetados, né, com uma seringa na mulher, e ela faz essa aplicação de mês em mês. Então, aquela mulher que tem dificuldade de lembrar de tomar pílula todo dia, é interessante essa anticoncepcional injetável, porque ela precisa tomar uma vez por mês. Aí ela vai lá no médico, no posto de saúde, tomar essa pílula injetável. Existem também os adesivos. Você cola o adesivo na sua pele e de semana em semana você tem que ir trocando eles. E esse adesivo contém hormônios que são absorvidos pelo seu corpo. Existe também um anel vaginal. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem. Esse anel vaginal é introduzido pela própria mulher no canal vaginal. E ele, da mesma forma, fica liberando hormônios. E a mulher absorve e evita a ovulação. Todos eles funcionam da mesma forma, tá, gente? Hormônios que fazem com que a mulher não ovule. Mas a forma de aplicar esse hormônio é diferente. Então, esse anel vaginal ele tem que ser trocado de mês em mês. E, por último, e mais diferente, existe o implante subcutâneo, que é um tubinho bem pequenininho que a mulher coloca dentro da pele dela, né? De forma a ficar bem não visível. E ele dura cerca de 3 anos, ele dura bastante tempo ali dentro do corpo da mulher. Então, existem várias formas de você aplicar hormônio no seu corpo para você evitar a ovulação, ou seja, evitar a gravidez. Lembrando que nenhum desses métodos hormonais previne contra as doenças, só contra a gravidez. Não confunda a pílula anticoncepcional, que tem que ser tomada todos os dias, com a pílula do dia seguinte. Não tem relação, tá? A pílula do dia seguinte é um contraceptivo, um método emergencial. Então, se acontecer uma relação sexual desprotegida ou então a camisinha furou, né? Aconteceu um acidente, ou talvez uma violência, um estupro, o aconselhável é para a mulher tomar a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte pode ser oferecida em 2 dosagens ou em uma única, e você tem que tomar o mais rápido possível após aquela relação sexual. Se você demorar muito para tomar, a eficácia dela vai diminuir. Ela faz o quê? Ela evita, naquele momento, ela faz com que a mulher não ovule, não deixa a mulher ovular. E ela também atrapalha a mobilidade do espermatozoide. Então, assim, ela não é interessante que você use constantemente, porque ela pode alterar o seu ciclo, ela pode causar consequências ruins para o corpo da mulher que ficar tomando constantemente. Ela tem que ser usada de forma esporádica, tá? De vez em quando, numa situação de emergência. Vale lembrar que para você escolher o melhor método para você usar, você tem que consultar um médico, né? As mulheres consultem o ginecologista, os parceiros estejam também envolvidos com essa escolha, né? Os homens também têm que estar envolvidos, embora a maior parte dos métodos seja utilizado no corpo da mulher. Existe a camisinha masculina, existem várias formas do homem também estar envolvido nessa situação, porque a responsabilidade da gravidez é dos dois, tá certo? Não quero ninguém falando que minha namorada pulou um dia, esqueceu a pílula, então a culpa é dela, então eu vou assumir, ela assume a responsabilidade sozinha do filho. Não, é dos dois, tá certo? Os dois fizeram aquele ato sexual e não pode ficar tudo nas costas da mulher, né? Então o homem tem que se envolver, sim, na escolha do método contraceptivo, ajudar a mulher a não esquecer, tá certo? Então vá no seu médico para procurar qual é o melhor tipo para você. Em relação ao anticoncepcional, como a gente acabou de falar, é um hormônio que você está introduzindo no seu corpo e isso vai alterar o seu ciclo hormonal. Isso pode alterar seu humor, seu peso, várias condições físicas suas. Então é importante que tenha um acompanhamento médico,
Porque se aquela pílula não funcionar, existe outra, tá certo? Então, não vá por conta própria. O que você pode fazer sem receita por conta própria é camisinha. Isso não tem indicação médica, não precisa consultar um médico para isso. Agora, em relação aos outros métodos, não use por conta própria, tá? Tem orientação de um médico para você escolher melhor, tá bom? Então, aula que vem, ó, a gente vai ver os outros tipos de métodos contraceptivos, parte 2. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!